Queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos para esse momento especial, onde podemos sentir a presença amiga dos amigos espirituais à nossa volta, nos presenteando com vibrações de luz e muita paz. Esse é um momento de reflexão, onde esquecemos as nossas dificuldades diárias e lembramos do nosso espírito, tão necessitado de amparo espiritual e onde encontramos o refúgio que nos acalma e nos dá energias para continuar esse caminho de evolução. Para hoje, temos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, na instrução Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, itens 7, 8, 9 e 10, que nos diz: Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega, para vencer a incredulidade, os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso, para isso, escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Que se perguntem
o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles a que eles se dirigem, com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele poderia. Mas então onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece a sua vista. De que serve apresentar a luz ao cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. E como um médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, os seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços. E como o filho pródigo lhe pedirão graça. Deus, meus irmãos, fez os seus filhos diferentes por se tratarem de espíritos em crescimento individual. Portanto, são desiguais. E essas desigualdades são importantes. Essa diferença abrange características como o intelectual, o econômico, o moral, o emocional e o espiritual. As desigualdades na Terra são necessárias para que o homem possa desenvolver a sua caminhada moral e espiritual. Mas são essas diferenças que trazem crescimento e maturidade ao homem. Temos na Terra homens dotados de grande inteligência, capazes de grandes feitos para a humanidade. Mas também encontramos homens inteligentes que, por falta de maior crescimento, tanto moral como do espírito, negam a Deus e prejudicam os seus irmãos. A inteligência pode dar ao homem grandes feitos na vida material e na de seus irmãos, mas não significa que esse homem possa ter um crescimento individual, né? Na moralidade e no espírito. Ele pode ser um grande cientista, mas não se preocupar em nem entender a necessidade de um crescimento íntimo, não aceitando, né? E muitas vezes a existência de Deus. E aceitando que existe um Deus, seria muito melhor a eles, porque entenderiam que Deus nos guia e ampara o tempo todo, e que sem Ele nada somos. Ao passo que outros homens que não possuem um desenvolvimento intelectual mais elevado, ou que não tiveram oportunidades de estudo para desenvolver melhor a sua inteligência, são pessoas com grande capacidade de desenvolvimento moral e espiritual. O sofrimento torna
mais vulneráveis às coisas do Espírito e nos aproxima de Deus. Portanto, essas diferenças fazem dos homens seres de mais ou de menos fé. Os homens de fé não precisam ser dotados das maiores inteligências, dos maiores cargos e profissões na Terra. A fé está em todos, e principalmente naqueles mais humildes, que enfrentam as maiores dificuldades. Mas eles sabem que Deus está com eles e não questionam os caminhos. Mas, desde, é claro, que sejam possuidores da certeza da presença divina, desde que tenham conhecimento de Deus e Deus no seu coração, e que podem contar com Ele ao seu lado em todas as horas, sejam elas de imensa dificuldade ou nas horas mais alegres. Outros que, ao menor percalço sofrido, revoltam-se e exigem de Deus uma solução para as suas dores. São esses, como diz o Mestre, homens de pouca fé. O desequilíbrio de sentimento e da razão é a causa de uma dolorosa realidade de falta de entendimento de Deus e do seu grande amor por todos, levando o homem a achar-se capaz de julgar o Pai Supremo. O grande erro está no homem entronizar apenas a inteligência, não valorizando os caminhos do coração. As dificuldades são testes de promoção espiritual. Insucesso é ocorrência natural que acontece a todos nós, a todo dia, a toda hora. É indispensável manter o bom ânimo em qualquer lugar e posição. O pior que pode haver é se entregar ao desânimo, apagando a chama íntima da fé e caminhar em plena escuridão. Assim, confiar em Deus e com coragem conseguimos prosseguir de espírito tranquilo. Que Deus nos ajude a sermos vigilantes na fé, para que possamos ser entendedores dos mistérios ocultos. Sejamos luz em todos os momentos, para que a luz maior ilumine sempre a nossa trajetória e que possamos sentir o amor de Deus guiando nossos caminhos. Que assim seja.